escuridão. Jesus, tudo Ele fez, tudo entregou. Morrer na cruz foi por amor, mas ressurgiu, ressuscitou, veio até mim como meu Salvador. Tudo Ele fez, tudo entregou. Morrer na cruz foi por amor, mas ressurgiu, ressuscitou, veio até mim como meu Salvador. Está tudo consumado, tudo Ele fez, não há o que temer. O sacrifício já foi feito por mim e por você. E nós, o Ministério Batista da Paz, te adoramos, Jesus. E para celebrar a tua vitória naquela cruz, eu chamo meu irmão André para cantar esse louvor comigo. Não há nome mais santo, nome mais puro, nome mais digno que o nome de Jesus. O nome de Jesus. Não há nome mais santo, nome mais puro, nome mais digno que o nome de Jesus. O nome de Jesus. Nome sobre todo nome, o autor da criação. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, trouxe à luz a escuridão. Jesus, tudo Ele fez, tudo entregou. Morrer na cruz foi por amor, mas ressurgiu, ressuscitou, veio até mim como meu Salvador. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos então estar dando início ao nosso culto da manhã. Convido a você que está na sua casa ou no seu quarto, você que está assistindo pela TV ou pelo celular, se você quiser pegar um caderninho para estar fazendo algumas anotações, sintam-se à vontade. Então, quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Salmos 91, do capítulo 5, do versículo 5 ao 8. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás. Então a palavra de Deus nos garante que nós não seremos atingidos, que nós não precisamos ter medo. Então você que está aí na sua casa, feche os teus olhos juntamente com a tua família e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha estar abençoando, Deus, o nosso culto da manhã. Te pedimos que o Senhor venha estar abençoando também, Senhor, o ministrante dessa manhã, o louvor, Deus, aquelas pessoas que estão nos assistindo,
que o Senhor, Deus, possa estar usando, Senhor, o ministrante para levar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, Deus, esteja com cada pessoa que está nos assistindo, que a Tua palavra, Deus, venha ser luz, Deus, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor irá fazer nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, com as palmas, celebre! Te adoramos, Jesus! Juntos! Santo, Santo, Santo.
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Tu és a nossa fonte, nossa força, nossa esperança, nosso refúgio. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais de conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos lá, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha herança
tudo está em ti. A minha fonte é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Vamos, vamos, vamos. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, Jesus. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar.
Bom dia a todos, graça e a paz seja sobre sua vida, sobre a sua casa. É um prazer, poder estar adentrando aí sobre a tua casa aí nesta manhã, num culto diferente, Como a Grazi já comentou na abertura aí deste nosso culto, neste nosso domingo. Mas bênção de Deus que de uma maneira diferente, nós podemos estar juntos, Nós podemos estar juntos, seja de maneira online, você aí na sua casa, nós aqui no prédio, mas é a maneira no qual o Senhor, nos abençoou nesses dias para nós podermos estarmos juntos, compartilhando e nos edificando da palavra do Senhor. Então, meus queridos, meus amados, antes de mais nada, queria estar compartilhando então com você uma palavra poderosa então nesta manhã, graças a Deus, com o título dela, Amados e Enriquecidos. Amados e Enriquecidos. E nosso texto base está ali no livro de Ruth. Livro de Ruth do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, no qual nos diz ali então, no versículo 1, começa nos falando assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o outro nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém, meus queridos? Então esta palavra do Senhor nos falando aqui em Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. E antes de mais nada, queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Vamos estar orando um pouquinho ao Senhor, então? Papai, nós te agradecemos assim, meu Deus, por a tua palavra, no qual o Senhor veio nos abençoar. E te entregamos assim, Senhor, a direção, Senhor, desta palavra nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, papai, nesta manhã, venha estar assim, Senhor, como uma terra boa, preparada, Senhor, para receber da semente, Senhor, Deus, que vem de ti, da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, e que esta palavra, Senhor, esta semente venha germinar nos nossos corações. Em nome de Jesus, fala ainda mais conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, então, meus amados. Então, esta palavra do Senhor aqui, nos trazendo, então, nesta manhã, e o interessante é que a palavra do Senhor nos fala ali em Salmo 127, versículo 2, nos diz algo muito interessante, que o Senhor, Ele nos dá, Ele nos abençoa, muitas vezes enquanto nós dormimos. É que a palavra do Senhor nos fala. Então, mesmo quando nós estamos dormindo, descansando, o Senhor está ali dando uma provisão para nós. O Senhor está abençoando aqueles no qual Ele ama. E nesta manhã, quero estar falando então um pouquinho mais a respeito destas bênçãos do Senhor, deste enriquecimento no qual o Senhor traz sobre a vida daqueles no qual Ele
ama. E glória a Deus que nós somos o quê? Amados do Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor. E o interessante é que nós vemos nesses tempos, né, nesses dias no qual nós estamos vivendo, dias de pandemia, né, dias onde nós estamos vivendo aí de lockdown, né, os finais de semana, bandeira preta em todo o estado aí do Rio Grande do Sul, lojas fechadas, o comércio fechado, empresas, né, tendo que paralisar, né, algumas parcialmente, outras totalmente, né, o seu trabalho ali, né, no seu dia a dia. Mas o interessante é que a palavra do Senhor, ela direciona os seus filhos a não se condicionarem àquilo que está no seu derredor, né? Ao ambiente no qual está no seu redor. Então, não interessa se estamos vivendo, né, um ambiente de pandemia ou não, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele abençoa os seus filhos amados. Então, meus queridos, né, essa história aqui nos trazendo, a história de Ruth, né, um romance grandioso que nos fala, né, como esse Deus grandioso nos alcança e nos redime, né, e nos abençoa da maneira que nós somos, né, da maneira que nós somos, filhos amados e enriquecidos pelo Senhor. E como primeiro ponto desta palavra, como primeiro ponto dele, nos diz aqui, somos amados e enriquecidos na casa de Deus. Somos amados e enriquecidos na casa de Deus. E o interessante, meus irmãos, é que a palavra do Senhor nos diz ali, né, no livro de Ruth, que aconteceu ali nos dias dos juízes. Né? O livro de Ruth, então, acontece no dia dos juízes. E o interessante é que a Bíblia nos fala ali do livro de Juízes, nos traz uma imagem, né, de como era aqueles dias, como o povo vivia naqueles dias. Juízes 21, né, capítulo 21, versículo 25, né, olha o que nos fala ali, né, os últimos versículos ali do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. Então a palavra do Senhor nos fala, né, a respeito do livro de Juízes, nos traz ali um ciclo, né, que alternava muitas vezes a queda, né, a queda do povo de Israel em idolatria, o juízo de Deus em forma de servidão, e muitas vezes Deus levantava um libertador para o povo. Então nós víamos ali, né, durante todo o livro de Juízes, este ciclo no qual o povo vivia, né? Se voltava, né, para a idolatria, né, esquecia os caminhos do Senhor, começava a idolatrar a outros deuses, né? Vinha o juízo de Deus, né, de forma de servidão. Muitas vezes o povo era levado cativo por outras nações, né, e por outros povos, e vinha a fome, né, a fome sobre o povo de Israel, até que o povo se voltava novamente para Deus, se arrependia dos seus maus caminhos, se voltava de novo para Deus, e Deus levantava um libertador, né, levantava um libertador. Então nós vemos, né, que nesse contexto o livro de Ruth começa, né? Nesse contexto o livro de Ruth então começa. Como diz ali, né, na palavra do Senhor, ali em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que nos diz. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrateus, e de Belém,
de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, nesse contexto que começa ali o livro de Juízes, neste contexto que começa, a Bíblia nos dizendo ali que houve fome sobre a terra ali, né, de Belém, aonde o povo de Israel estava, aonde Noemi, né, junto com Elimeleque ali viviam. E a Bíblia nos diz, né, que Elimeleque então tomou a decisão de sair de Belém e ir para Moabe. Mas pode parecer estranho para nós, daqui a pouco nós olharmos para o livro de Juízes e nós vermos ali, né, o povo então por tantas vezes o povo se voltando para adorar a outros deuses, pecando, né, nessa questão da idolatria. E talvez nós venhamos a nos perguntar, mas será que por causa do pecado da idolatria que vinha esse juízo sobre a vida do povo de Israel? Será que o povo não tinha outros pecados? Sim, meus queridos. Acredito eu, né, que quase certamente que haviam sim outros pecados no meio do povo. Mas é interessante para nós analisarmos como o povo naquela época ali, né, na época do Velho Testamento, na época, né, do livro ali, né, de Juízes, Ruth, no qual nós estamos falando aqui, como o povo era aceito diante de Deus. A Bíblia nos diz que todos os dias, de manhã e à tarde, a Bíblia nos fala que o sacerdote, ele ia, né, se achegava ali, né, no templo com o sacrifício de manhã e à tarde, todos os dias. Era sacrificado ali o cordeiro, era derramado o sangue do cordeiro em remissão aos pecados do povo, né? Pelos pecados do povo, todo dia era derramado ali o sangue, né, de manhã e à tarde. Nós vemos que nas festas ali, né, o próprio Deus trouxe, né, dentro da lei, que nas festas então, em alguns períodos de festas, o próprio povo, né, os próprios homens então traziam a sua oferta ao sacerdote pelos seus pecados, pela remissão, né, dos seus pecados. E assim, desta maneira, né, pela forma do derramamento ali de sangue do cordeiro, né, da oferta, do sacrifício, era que o povo, né, tinha os seus pecados cobertos, né, digamos assim, pelo sangue. Assim, a mão do Senhor, o juízo de Deus era retirado do povo pelo sacrifício. Então, meus amados, nós vemos que toda vez que o povo se afastava de Deus, parava de adorar o Senhor, acontecia o quê? Paravam de sacrificar. Parando de sacrificar, parando, né, de se haver o sacrifício do cordeiro, desta maneira vinha o juízo de Deus sobre a vida do povo, né? O povo era levado, né, em servidão, era levado cativo muitas vezes, né? E a fome vinha sobre o povo de Israel ali. Então, todas as vezes, né, acontecia este ciclo sobre a vida ali do povo de Israel. E interessante é que nós vemos que quando Caim derramou o sangue ali de Abel, o Senhor mesmo lhe disse, né, que a terra negaria a semente. A terra negaria a semente, como nós vemos ali em Gênesis 4:12. Então nós vemos que a fome veio por causa da rebelião, né? Por causa da rebelião. Mas o interessante é que nós vemos, como nos dizendo ali, né, dentro desse texto de Ruth, nos falando ali da onde, né, o povo de Israel estava ali em Belém, e nós vemos que Belém significa casa de pão, e Judá significa louvor. Então nós vemos que houve fome na casa de pão e na terra de louvor.
houve fome naqueles dias. Mas nós devemos lembrar, meus queridos, que Deus, Ele não enviou a fome. Não é Deus que envia a fome. Nós vemos nesses dias, muitas vezes, né, através de alguns pregadores, muitas vezes, algumas pessoas falando, foi Deus que enviou a pandemia aí, né, sobre a nação, julgamento de Deus sobre a nação. Mas, meus queridos, nós vemos que dentro da palavra do Senhor, nós vemos que este tempo do verbo aqui, ele é permissivo, né? Ele é permissivo e não causativo. Quer dizer, não é Deus que causa a fome, não é Deus que traz uma pandemia. Deus permite que aconteça, né? Deus permite que aconteça, mas não Deus que traz. Porque, meus queridos, Deus vai ter parte, né? Deus vai ter parte daqui a pouco numa pandemia? É lógico que não. É lógico que não. Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer abençoar, né, os seus filhos e não trazer fome, não trazer uma pandemia sobre o povo. Mas nós vemos ali, né, em Gênesis mesmo, nós vemos o próprio Deus falando para Abraão, né, que no tempo de fome ele não deveria sair da terra onde ele estava. Nós vemos o próprio Deus dizendo para ele, não, clama a mim, né? Clama, invoca o meu nome, né? Então nós vemos essa atitude de Deus perante a Abraão. Num contraponto disso, nós vemos que Elimeleque, então, ele decidiu o quê? Sair de Belém, sair da terra de pão, né? Junto com a sua esposa, junto com seus filhos, né? E ir para Moabe. Então nós vemos a atitude ali nesse contraponto, então, de Elimeleque. Mas nós vemos que Abraão, né? Abraão passou, né, pela fome e prosperou. Nós vemos que Abraão passou, né, por aquele tempo ali, que havia fome sobre a lugar onde ele estava inserido, mas mesmo assim, Abraão, né, o filho do Senhor, aquele amado do Senhor, ele prosperou. Nós vemos que Isaac, mais um exemplo na Bíblia, que semeou em tempos de crise, semeou em tempo de seca, e a própria palavra do Senhor diz que ele colheu 100 vezes mais. A própria palavra do Senhor nos fala isso ali em Gênesis 26. Meus queridos, nós vemos o próprio exemplo de José. José, que estava ali no Egito, num tempo que houve fome sobre a nação. Mas nós vemos que Deus usou a vida de José para salvar todo mundo, daquela fome. Deus levantou ao seu amado, ao José, ali naquele tempo. Então nós vemos, meus amados, quão importante é nós nos voltarmos para o Senhor no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de luta, e não nos afastarmos da casa de pão, não nos afastarmos da casa e da presença do Senhor. Então, isso que nos traz aqui nesse texto, né? Então, em vez de Elimeleque ali permanecer, né? Permanecer na casa de pão, permanecer em Belém, a Bíblia diz que ele tomou uma decisão, né? Ele agiu conforme ele achava melhor, né? E foi para Moabe. Nisso nós vemos quão importante é o nosso cursão, né? A aula que foi ministrada até durante esta semana de como ser dirigido pelo Espírito e não ser dirigido pelo natural, pelo aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Quão importante é nós buscarmos essa direção no Espírito em tudo que nós venhamos a fazer. Então nós vemos quão prejudicial foi para a vida, para a família de Elimeleque e Noemi, a decisão que eles tomaram naqueles dias, de sair da casa de pão, de sair de Belém e ir para uma terra no qual o próprio Deus tinha por amaldiçoado aquela terra. Então nós vemos, meus queridos, quão importante é nós nos mantermos na casa de pão, a casa de Deus, né? A casa de Deus,
nós vemos que muitas vezes, né, quantas pessoas, meus amados, quantas pessoas, no momento de angústia, no momento de aflição, né, no momento que a luta vem, muitas vezes, né, sobre a sua casa, sobre a sua família, muitas vezes, por ouvir alguém, né, por ouvir alguém dizer, às vezes, não, sai daí, porque isso não está te fazendo bem, não está legal. As pessoas, muitas vezes, dão ouvidos, né, àqueles que estão desigrejados, aqueles que estão, né, como se diz, em total lockdown espiritual, muitas vezes, né, dão ouvido para essas pessoas e deixam de ouvir a Deus, deixam de ouvir, né, a palavra de Deus, buscar uma direção na palavra do Senhor e saem do lugar do suprimento. Sai do lugar do suprimento, a casa de Deus, né? Belém aqui aponta para a igreja, Belém aponta para a igreja, a casa de pão. Por quê, meus queridos? Porque todos os domingos, né? Você tem sido alimentado por Deus. Há uma palavra do Senhor aqui sobre a sua vida, há uma palavra de Deus sobre a tua casa, né? A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, aleluia, glória a Deus, por isso, meus amados, toda vez que você sai da sua casa, vai até uma célula no meio da semana ali, para ser alimentado pelo Senhor, para ouvir uma palavra de Deus, para ser suprido por Deus. Toda vez que você sai da sua casa para vir, né, para junto dos seus amados, para junto dos seus irmãos, né, para estar congregando, para estar ouvindo uma palavra do Senhor, toda vez que você faz isso, meus amados, mesmo que esteja dificuldade, mesmo que esteja luta, mesmo que estejam, né, barreiras aí na tua vida, aí na tua casa, mesmo assim, meus amados, não saia do lugar aonde o Senhor te inseriu, não saia da presença do Pai, não, busca te alimentar ainda mais dEle, mas não saia da presença do Senhor, não saia da casa de pão, não saia da Belém no qual o Senhor te inseriu, meus amados, aleluias, glória a Deus, aleluias. Vemos como segundo ponto dessa mensagem, meus queridos, que nós somos amados e enriquecidos quando nos abrigamos nas asas do Senhor. Nós somos amados e enriquecidos quando nos abrigamos nas asas do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então nós vemos, meus amados, que Ruth era de Moabe. Nós vemos que a palavra do Senhor ali nos diz que Moabe foi um povo que descendeu de um incesto ali no qual houve, né, através de Ló e uma das suas filhas. Através deste incesto, deste ato ali de Ló com uma das suas filhas, nasceu um filho no qual se descendeu a geração ali de Moabe. E era um povo que havia sido amaldiçoado pelo Senhor. Um povo no qual não poderia participar da congregação do Senhor. Não poderia estar na presença do Senhor. E deste povo, então, que vinha Ruth. Deste povo, então, que descendeu Ruth. Mas nós vemos que depois que Elimeleque e Malom, né, seu filho, no qual casou-se com Ruth, nós vemos que depois que eles morreram, Ruth foi então para Israel, né, com sua sogra Noemi. A Bíblia nos fala então que foram viver em Belém, né? A Bíblia nos diz que elas voltaram para Belém. E por que voltaram para Belém? Porque houve um momento em que Noemi ouviu falar
que o Senhor ouvira, né, o clamor do povo e novamente estava enviando pão para o povo de Israel. Novamente o Senhor estava suprindo o povo de Israel. Novamente Deus estava suprindo os seus filhos. Novamente ali o Deus estava suprindo os seus filhos. Então nós vemos que Noemi, juntamente com Ruth, né, tomam a decisão de voltar para a casa de pão, voltar para Belém. E glória a Deus pela decisão, né, pela decisão delas. E quando voltaram ali para Belém, como eram duas mulheres viúvas que não tinham posses, não tinham bens, a Bíblia nos diz algo muito interessante naquela época, né? Que aquele que era como é que eu posso dizer? Aquele que trazia o suprimento, para casa, era o homem, era o marido, né? Quando Elimeleque, então, ele morre, né? Os filhos, então, Malom, né? E o seu irmão ali, é quem assumem esse papel de suprir a sua casa, de suprir a sua mãe e as suas esposas. Então nós vemos algo muito interessante, meus amados. De maneira natural, eles eram aqueles que traziam o suprimento para Noemi, para Ruth e para a sua outra nora. Mas esse suprimento natural morreu. Aquele que supria de maneira natural morreu. Eles morreram. Então nós vemos que Ruth e Noemi voltam para Belém, porque o suprimento natural, né, aqueles que supriam elas naturalmente ali, morreram. E elas ficaram desamparadas. E chegando em Belém, a Bíblia nos diz que Ruth, então ia, né, saía para apanhar espigas que caíam enquanto os segadores colhiam. A Bíblia nos fala que este era a posição mais pobre, mais humilde dentro de Israel, né? Havia uma lei ali, né, dentro do povo de Israel, dentro do povo ali, né, em Belém, que naquela época, quando se tivesse, né, a época de colheita, né, os segadores ali então estavam colhendo, né, a sua colheita, aquilo que caía no chão, né, os feixes que caíam no chão, né, não poderia se juntar, né, não poderiam se juntar, mas ficava ali para os mais humildes então juntarem. Então ficava ali para os mais humildes juntarem, né? Então essa era uma lei que havia ali sobre Israel. Então nisso nós vemos essa posição mais humilde no qual Ruth estava. E aconteceu algo muito interessante então naqueles dias. Algo muito interessante aconteceu, que Ruth saiu, né, pelos campos ali, e entrou em uma plantação, onde os segadores ali estavam colhendo, né, espigas ali, e entrou ali no campo de um homem chamado Boaz, que em hebraico até Boaz significa o quê? Nele há força, significado do nome de Boaz. Boaz era um homem, né, muito rico naqueles dias. Era o homem mais rico que havia ali em Belém. E nós vemos que Ruth, então, né, sem saber nada disso, entra naqueles campos ali de Boaz, para colher ali, para pegar as espigas ali que estavam no chão. E ali ela está, né, juntando, né, as espigas, né, fazendo seus feixes. E algo muito interessante aconteceu naqueles dias. Boaz, então, chega ali, né, nos campos, chega ali nos seus campos ali para verificar como é que estava ali a colheita, e ele se depara com Ruth. E nisso ele pergunta
para as pessoas, os segadores que ali estão, quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? Chamou tanta atenção dele, aos seus olhos, porque era, imagino, muito bonita. E o interessante é que eles falam, não sei, ela é uma nora de Noemi que veio, voltou junto com ela de Moabe, está vivendo junto com ela, muito trabalhadeira, está aí, dia e noite ali, juntando, as espigas. E algo muito interessante, que Boaz então fala, para aqueles segadores ali, quando vocês estiverem colhendo, deixa cair mais feixes perto dela. Deixa cair mais feixes perto dela, de maneira que ela, consiga, colher bem mais daqueles que estão no chão. E glória a Deus, meus amados, nós vemos a graça de Deus ali, desde o início alcançando a vida de Ruth. Nós vemos quão bondoso foi Boaz, quão gracioso foi Boaz ali, sobre a vida de Ruth. Sobre a vida de Ruth. Nós vemos até que a palavra do Senhor nos diz que quando ela chega em casa com aqueles feixes grandes, a própria sogra pergunta, mas como você conseguiu tudo isso? Ela mesmo sem saber, não sei, tinham muitos feixes, na minha volta, os trabalhadores deixavam cair muitos feixes na minha volta, e ela ali, glória a Deus, a graça do Senhor alcançando a vida de Ruth ali, Deus sendo gracioso com Ruth, através da vida de Boaz, E o interessante, meus queridos, é que havia naqueles dias, um princípio, no meio do povo, havia uma lei também do parente mais próximo. O parente mais próximo, no qual tivesse posses, tivesse dinheiro, fosse rico, ele tinha o direito de comprar de volta os bens, daquela pessoa que daqui a pouco teve os seus bens penhorados, perdeu os seus bens por causa de alguma crise, ou não soube lidar direito, com as finanças, perdeu as finanças, teve penhorado. Mas havia uma lei, um princípio chamado do princípio do remidor, o princípio do remidor, que aquele parente mais próximo, ele tinha o direito de ir lá comprar de volta daquele que penhorou, os seus bens. Então a Bíblia diz que ele tinha o direito de ir lá comprar de volta e devolver para aquela pessoa que o perdeu, e devolver para aquela pessoa que o perdeu. Então, meus amados, nós vemos que isso aponta para o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Isso aponta para o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele, o Senhor, Ele nasceu homem, Ele se fez homem, Ele nasceu homem para se tornar o parente mais próximo meu e de você. Para quê? Para nos redimir, para nos tomar de volta, para nos comprar de volta para Ele. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Nós vemos então, meus amados, que Boaz era esse parente ali, mais próximo de Ruth. E a Bíblia nos diz que ele já estava apaixonado por ela. Mas algo muito interessante ali acontece. Naqueles dias. A sogra de Ruth fala para ela, Noemi fala para Ruth, minha filha, amanhã tu põe o teu melhor vestido, tu põe o teu melhor perfume, e tu não volta para casa. Quando tu chegares lá no meio, da plantação, no meio da plantação, tu deita aos pés de Boaz,
Deita aos pés dele, porque ele é um parente mais próximo de nosso, tá? E ele é o teu remidor. Ele é o teu remidor. Então deita aos pés dele. E glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Nós vemos ali, né, que havia um costume naquela época que o dono da plantação, né? O dono da plantação, ele dormia, no período de plantação, ele dormia junto ali, junto no meio da plantação ali, justamente para quê? Para cuidar, né, da sua plantação, para cuidar da colheita, né? Para cuidar da sua colheita. Então nós vemos, havia este costume ali naquela época. E naquele dia, então nós vemos que Ruth, ela chega, ela se deita aos pés de Boaz. Boaz, né, ali pela meia-noite, ele acorda e se assusta ali com aquela pessoa deitada aos seus pés, né, leva aquele susto ali, né, opa, quem és tu? Quem és tu? Ele pergunta. Nisso Ruth fala, sou eu, Ruth, estendas a tua capa sobre mim, a palavra de Deus nos diz, né, a palavra de Deus nos fala ali em Ruth 3, né, versículo 9 e 10, olha o que a palavra diz. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Aleluias! Então nós vemos ali Ruth que diz a Boaz, estende a tua capa sobre a tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva. No hebraico, esta palavra capa, né, capa, nesse contexto é a mesma coisa que dizer, né, estende as tuas asas sobre mim, né? Então a tradução, né, mais apropriada, né, nesse texto seria, né, em vez de estende a tua capa sobre mim, então estende as tuas asas sobre a tua serva. Esta seria, né, a tradução mais apropriada para este texto. A palavra capa, usada nas orações judaicas, é chamada de talit, que era como que um chale, que os senhores ali, né, os homens usavam, né, sobre a sua cabeça, né, no meio das orações, né, nas suas orações. Então, capa aqui, né, é chamado de talit, né? Então, certamente ali, né, Boaz, né, usava esse talit. Então, Ruth pede para Boaz, estenda as tuas asas, estenda o teu talit sobre mim. E o interessante é que ela estava falando ali do quê? De casamento. Ruth estava falando isso para Boaz. Por quê? Porque hoje mesmo, né? Tem por tradição também, né? No meio dos judeus ali, no dia do casamento, o homem, né, estende o seu talit sobre a sua esposa, né, significando, né, trazendo por significado esta aliança entre o homem e a mulher, né, esta aliança, este casamento entre os dois. Então, nisso ali, Ruth dizendo para ele, estende a tua capa sobre mim, né, estende a tua capa sobre mim, me toma, né, por tua esposa. Aleluias, meus amados. Isso traz algo tão grandioso para nós, em termos espirituais, significa tudo que o Senhor, né, tudo que o Senhor trouxe sobre a minha e sobre a tua vida, quando o Senhor fez aliança conosco, quando o Senhor nos toma, né, como sua noiva, quando o Senhor estende, né, o seu talit sobre nós, forma uma aliança conosco, né? A Bíblia mesmo nos diz
que naqueles dias, quando um homem e uma mulher se aliançavam, quando um homem e uma mulher se casavam, tudo que era do marido passava a ser da esposa. Então, se ele tinha grandes riquezas, a esposa tinha também, né? Se ele tinha grandes propriedades, a esposa passava a ter também. Meus amados, tudo aquilo que o Senhor tinha, tudo aquilo que o Senhor conquistou, toda a vitória que Ele conquistou, tudo aquilo que Ele garantiu, naquela cruz, quando Ele formou aliança conosco, passou a ser sobre a nossa vida também. Então a vitória do Senhor é a nossa vitória, a saúde, a vida, tudo que o Senhor garantiu naquela cruz é minha e é sua também. Tudo aquilo que o Senhor conquistou, se o Senhor é abençoado, nós somos também. Se o Senhor é um abençoador, nós somos abençoadores também. Aleluias! Glória a Deus, porque nós somos enriquecidos quando nós estamos embaixo das asas do Senhor. Aleluias! Aleluias! Porque quando assim, aleluias, nós estamos debaixo das asas do Senhor, nós somos amados e enriquecidos. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Então, terceiro ponto, nos falando aqui, somos amados e enriquecidos por causa da graça de Deus. Somos amados e enriquecidos por causa da graça de Deus, aleluias, aleluias. Nós vemos, meus queridos, que no meio deste santo drama ali, né, dessa história sobre o livro de Ruth, no meio de tudo isso havia ali uma terceira parte, né, porque havia ainda um parente mais próximo do que Boaz. Havia alguém ainda mais próximo, né, um parente mais próximo de Boaz, que Boaz. E você sabe, meus amados, que a palavra do Senhor nos traz que Jesus, ele é a própria manifestação da graça de Deus, é a própria manifestação da graça. Mas nós sabemos que antes de Jesus, antes da graça, veio a lei, né? Antes da graça veio a lei. Nós sabemos que no ponto de vista, né, geral, vamos assim dizer assim, desde o princípio ali, Jesus já estava, né, com Deus. A palavra de Deus já nos fala ali, né, que no princípio ele já estava, ele já havia. Mas no ponto de vista de manifestação ao homem, a lei foi dada primeiro, né? A lei foi dada primeiro. Então, olhando neste contexto aqui, né, deste princípio do remidor, no qual a palavra de Deus nos traz aqui, Boaz aqui mesmo dizendo a Ruth, né, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu, né, Ruth 3,12 nos fala isso. Então Boaz dizendo ali para Ruth, né, que ainda, né, é verdade que ele era resgatador, é verdade que ele queria ter uma aliança, que ele queria se aliançar, ele queria redimir ela, mas ele teria que dar a oportunidade, primeiro, para aquele que era mais chegado do que ele, aquele que tinha vindo antes dele, né, aquele que havia vindo antes dele. E interessante é que a palavra do Senhor nos diz que Boaz, então, faz o quê? Pega 10 anciãos e vai ter, né? Vai ter com aquele que é o mais chegado, né? Que é o mais chegado, aquele que era mais chegado do que ele. Mas por que 10? Justamente representando a lei, né? Justamente representando a lei. A palavra do Senhor nos fala ali em Ruth 4,2, tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se, e disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque,
nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas a tem para venda. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não me prejudique a mim. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Eu não poderei fazê-lo. Veja, meus queridos, que o resgatador aqui por direito, a lei não quis. A lei não quis, por quê? Porque não podia resgatar, Porque não podia resgatar. Logo Boaz ali, o remidor, Logo ele, se prontificou e tomou a posição do remidor. A palavra do Senhor nos dizendo o quê? Que a lei não pode nos salvar. A lei, ela não tem esse poder de nos salvar. Por quê? Porque o padrão da lei é muito elevado. O padrão da lei é muito elevado e está numa posição muito elevada e não pode se curvar para nos redimir, para redimir o pecador. É isso que a palavra do Senhor nos dizendo. Mas o Senhor Jesus, ele desceu da glória, ele se fez como nós para nos redimir de volta, para nos levar de volta ao Pai. Glória a Deus, aleluias, 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 glória a Deus. Então, diante ali dessa impossibilidade do resgatador, redimir ali, a Noemi, aos bens ali, de Noemi, Boaz publicamente assume um papel, firmando uma aliança pública, aquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz, um testemunho público, uma aliança pública de tudo aquilo que Ele estava fazendo por nós, nos redimindo, através daquela atitude, uma aliança pública, o Senhor fazendo assim conosco, aleluias. Olha o que nos diz em Ruth 4:7. Naquele tempo, o costume em Israel, quando o resgate e permutas era este, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava, negócio em Israel. Assim se confirmava negócio em Israel. Mas o que significa então esse tirar o sapato? Significa reconhecer que não tem mais direito. Meus amados. Aleluias. Lembra-se, meus amados, de Moisés, Moisés quando chega ali no monte, diante da sarça, o próprio Deus ali fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque o lugar aonde você está pisando é um lugar santo. Ali é um lugar santo. Moisés era servo, e no templo da lei ali, ele não podia se chegar diante do Senhor, ele tinha que tirar a sandália dos seus pés. Mas nós vemos que o próprio ali, quando a palavra nos diz do filho pródigo, aquele pecador que quando volta para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai manda fazer o quê? Colocar sapatos novos, colocar sandálias novas nos pés ali dele, porque é filho amado. Então nós vemos, meus queridos, essa diferença. A lei não tem mais poder para nos redimir, mas a graça de Deus, aleluias, o Boaz dessa história, para nos redimir, porque somos amados e enriquecidos por causa dessa graça do Senhor que nos alcança. Glória a Deus, aleluias.
nós vemos que depois que Boaz e Ruth se casam, a Bíblia nos diz que ele tem um bebê, eles têm um filhinho ali, eles têm um filhinho chamado Obed. Esse se tornou o pai de Jessé, que foi também pai de quem? Davi, pai de Davi. E assim, meus amados, nós vemos que Ruth, aquela mulher que era, lá no início, era moabita, que não poderia congregar, não poderia se achegar na presença do Senhor, que era de um povo, descendente de um povo amaldiçoado, que perdeu tudo, o marido morreu, o provedor natural morreu, que veio ali, para Belém, voltou para Belém, casa de pão, ali numa posição, como a Bíblia mesmo nos diz, uma posição mais miserável, que tinha naquela época, que estava ali catando das sobras da plantação dos outros. Mas nós vemos que a graça de Deus alcançou de tal maneira a vida daquela mulher, de tal maneira a graça do Senhor alcançou a vida daquela mulher, que não somente ela se casou com o homem mais rico daquela cidade, o homem mais rico de Belém, como também ela adentrou na genealogia de Jesus, aleluias, glória a Deus, aleluias, oh meus amados, oh meus queridos, nos faz lembrar de onde nós estávamos, oh, meus queridos, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos livrou, da vida miserável no qual o Senhor nos tirou, na qual o Senhor nos redimiu, e naquilo que o Senhor tem feito sobre a minha e a tua vida nesses dias, as transformações, as mudanças que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, as bênçãos no qual o Senhor tem trazido sobre a nossa casa, o cuidado, o guardar que o Senhor tem trazido sobre a minha e a tua vida, meus amados, aleluias, glória a Deus, tudo isso porque Ele nos ama, tudo isso porque nós somos filhos amados do Senhor, aleluias, tudo isso porque a graça do Senhor nos alcançou, e por essa graça que nós vamos sendo enriquecidos todos os dias o Senhor tem nos enriquecido, o Senhor tem aberto portas diante de nós, para nos abençoar nesses dias, aleluias, glória a Deus, tome posse, meu amado, meus queridos, de tudo aquilo, o Senhor está nos dizendo, tudo aquilo que era dele, tudo aquilo que ele conquistou naquela cruz, toda a bênção que Deus trouxe sobre a vida dele, a partir do momento que ele nos resgatou, a partir do momento que ele nos redimiu, nos tomou para ele, firmou uma aliança com ele, tudo isso é meu e seu, meus amados. Nós temos acesso a tudo isso através dessa aliança que o papai fez conosco. Glória a Deus. Aleluias. Meus queridos, quando você estiver triste, diga nesses dias, que a sua alegria, papai, que a sua alegria venha sobre a minha vida, quando você estiver fraco, lembre que Ele é forte, e a força dele está sobre ti,
a força dele está contigo. Aleluias, aleluias, porque a graça e o amor dele se renovam a cada manhã sobre a minha e a tua vida, sobre a minha e a tua vida. A graça e o amor dele se renovam todos os dias. Oh, glória a Deus, aleluias, aleluias. E para nós finalizarmos, meus queridos, para nós finalizarmos, olha só que coisa maravilhosa nós vemos aqui na palavra do Senhor. Meus queridos, olha só, que nós vemos que tudo tem uma significância grandiosa na palavra de Deus. Mesmo os nomes, eles carregam um sentido, né, espiritual grandioso na palavra. Então nós vemos que Boaz significa nele há força. Obed, seu filho, significa servo. Jessé significa riqueza. E Davi, amado. O significado do nome de Davi, amado. Nós podemos ver, olha só que mensagem linda forma o significado desses nomes. Nele a força para servir, riqueza ao seu amado. Nele a força para servir, riqueza ao seu amado. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, meus queridos, aleluias. Oh, Deus é bom, aleluias. Fecha os teus olhos aí na sua casa, meus amados, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Papai. Oh, meu Deus, nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã. Papai, nós te agradecemos por esta palavra no qual o Senhor veio trazer sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Papai, por essa revelação no qual o Senhor ainda mais tem trazido sobre nós. Senhor, obrigado assim, Senhor, pela Tua graça, o Teu amor no qual tem alcançado as nossas vidas nesses dias. Senhor, obrigado pela Tua bondade no qual tem alcançado, Deus, as nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, porque neste tempo, Papai, nós podemos ver o Teu cuidado, o Teu guardar sobre a vida dos Teus filhos. Meu Deus, muito obrigado assim, Senhor, porque nesses dias, Papai, de pandemia, o Senhor tem mantido as Tuas mãos estendidas, guardando a vida, Senhor, dos Teus filhos, trazendo assim, Senhor, a provisão sobre a casa, Senhor, dos Teus filhos, guardando a vida dos Teus filhos, Papai. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque no meio assim, Senhor, de tantas situações contrárias, meu Deus, mas o Senhor tem levado muito dos Teus filhos, Papai, prosperarem, Senhor, nesses tempos. O Senhor tem levado, Senhor, muito dos Teus filhos, Deus, a estarem abrindo empresas, Papai, nesses dias, Deus, a estarem assim, Senhor, com as suas empresas, com as portas abertas. Senhor, Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão, pelo Teu guardar, pelo Teu cuidado, meu Deus, e assim, em nome de Jesus, Papai, Deus, ainda mais nesses dias, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, como diz na Tua palavra, como diz assim, Senhor, na Tua palavra, que os Teus filhos assim, Senhor, terão, ó Deus, para emprestar, para dar, para abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, e não precisarão tomar emprestado. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa ainda mais a casa dos Teus filhos, com toda a sorte de bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Papai, lá na empresa, Senhor, dos Teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, leva eles a prosperarem. Meu Deus, em nome de Jesus, leva, Senhor, clientes a se chegarem lá. Meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, Papai, aqueles Teus filhos, Papai, que estão lá, Senhor, nas empresas, trabalhando, meu Deus, em nome de Jesus,
Ah, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo assim, Deus, segundo a tua palavra, Deus, que os teus filhos serão aqueles, papai, Deus, que serão promovidos ali, Deus, meu Deus, em nome de Jesus, nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade, mas os teus filhos assim prosperarão, porque tu és com eles, aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. E assim, meus amados, dentro desta mesma palavra, dentro desse mesmo enfoque, né, desta oração, né, eu quero convidar você a estar ofertando na casa do Senhor, né, a estar trazendo, né, os seus dízimos, suas ofertas, né, você pode estar vendo, né, aqui embaixo, aqui, né, as contas, né, a conta da nossa igreja, né, também pode estar fazendo aqui pelo Pix também, depósito, né, então, faça, meus queridos, conforme aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, né, conforme aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Então, a Bíblia diz, né, a Bíblia nos fala, né, que o próprio Isaac naqueles dias prosperou, né, semeou e colheu a 100 por 1, né, num tempo de escassez, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, em que muitos ali, no qual o rodeavam, né, o qual rodeava a sua propriedade, estavam vivendo em tempo de dificuldade e escassez, mas os filhos do Senhor, o filho amado do Senhor, plantou e colheu a 100 por 1. Então, meus amados, não deixe de ofertar na casa do Senhor, não deixe, né, de devolver o teu dízimo, as suas ofertas. Amém, meus queridos? Então, tenha uma ótima manhã, né? Continua aí, sabe, louvando, adorando ao Senhor e não saia da presença do papai. Amém, meus queridos? Um abração e fica na paz. Vamos então aos avisos da semana. Temos 2 recadinhos muito importantes. As células continuarão normalmente, presencial ou online, seguindo todas as recomendações. Estejam orando pela nossa cidade, pelas autoridades e também pelo nosso país. Então, estamos terminando o nosso culto. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus possa estar abençoando a sua família, a sua casa e possam ter uma ótima semana e um bom domingo.